Direto aqui da Ecofarm, hoje um encontro fantástico aqui do setor. Nós vamos falar hoje da reinvenção do integrador solar. O PL, tão falado PL 5829, foi sancionado aí, agora Lei 14.300. Então a gente vai falar o que muda, né, para você integrador, mas não só para você integrador, mas para a sociedade em geral, para quem quer produzir a sua própria energia. Primeiro agradecer, né, a participação de todo mundo, né? É importante vocês participarem, como o Ricardo falou. A gente precisa se reinventar, né? As regras estão mudando, né? E a gente precisa se adaptar, né? Eu acho que a capacidade, né, do sucesso ela é medida dessa forma, como a gente se adapta ao cenário que está mudando. Oportunidades que existem hoje talvez não façam mais sentido, as oportunidades que não faziam sentido antes, talvez agora comecem a fazer sentido, e a gente está aqui para isso, né? A gente também convida todos vocês para fazerem as perguntas, participarem ativamente. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade de unir esses feras do setor de energia solar, né? Falando em fera, vou começar aqui apresentando, né, até uma heresia apresentar o host aqui do evento, né? Agradecer o pessoal da Ecora, inclusive, aqui por colocar esse pessoal todo junto, né? E o Leandro Martins, presidente. Obrigado, cara. Leandro, primeiro, né, um prazer estar com vocês aqui e temos que nos reinventar, né? Não, com certeza. Obrigado a todos, é um prazer enorme a gente tá unindo esse time aqui, vai ser muito legal. Obrigado mais uma vez por todos que estão aqui. Everton, agora é você, meu amigo, direto aqui da Ecofarm, aqui, esse lugar maravilhoso aqui. E estão falando muito do PL 5829, que agora a gente não vai mais falar PL 5829, né? Aqui nesse evento maravilhoso, Ricardo, Bruno e Ricardo Honório, Ricardo Marques, né? Então, é muito bacana estar aqui com vocês e nessa primeira live do ano falando da Lei 14.300 de 2022, né? Agora viramos uma página e vamos olhar para frente, né? Então, o propósito aqui dessa live é bater um papo com um olhar positivo, né? Um olhar de mudança, mas uma mudança olhando oportunidades, igual o Bruno comentou, né? Então, nessa linha que a gente poder contribuir, esses 2 anos aí, 3 anos praticamente aí trabalhando em cima disso, foi muito aprendizado. Agora vamos colocar em prática. Vejo que hoje a gente vai poder trocar muita informação e ideias sobre isso. Inclusive, né, Ricardo, a gente acabou não falando também, né? Tem um pessoal que está participando através dos canais aí do YouTube, né? A gente está transmitindo simultaneamente nos 5 canais, né? Temos também vários integradores aqui presencialmente, né? E representando, né, esses integradores, a gente tem participando da mesa aqui também o Ricardo da Emsol, os famosos, né? O Ricardo. Nada para falar, né, Ricardo? Primeiramente, bom dia, Ricardo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leandro, Everton. Vamos falar sobre muita coisa aqui, muitas dúvidas que são das pessoas que estão na ponta. Queria também desejar um bom dia para vocês que estão no YouTube, nos canais aí acompanhando a gente. Espero que possamos ajudar da melhor forma possível, né? Vai ter um espaço para as dúvidas desse pessoal também. Com certeza. Vamos estar aqui para tentar ajudar. Então, nessa mesa aqui, a gente tem 2 grandes representantes da mídia solar no Brasil. A gente tem um grande representante, um empreendedor de sucesso, que é o Ricardo. A gente tem um empreendedor de sucesso do nosso time aqui, maravilhoso também. Então, acho que a gente tem uma representatividade aqui muito boa hoje para a gente estar trocando essa ideia. Perfeito. Vários pontos de vista, né, Leandro? Acho que isso é muito importante, né? A gente Sim. mostrar um 360 do que está acontecendo e do que está por vir, né? E aí, nesse cenário, Everton, né, a gente sabe, né, vários integradores, né, que estão nos acompanhando agora, até por essa característica que o Leandro comentou, né, acordam cedo, né, vão fazer as instalações, subir em telhado, fazer projeto. Eu acho que é interessante a gente fazer esse alicerce para a gente falar do que vai vir ainda, né? O integrador que está na cidade, ele tem um poder político, uma responsabilidade social, né, muito grande. Leva a economia de energia para o consumidor, que hoje está sofrendo muito com isso. O consumidor, o dono do mercadinho de bairro, o dono do açougue, o dono da padaria, a residência, né? Então ele leva um benefício, ele leva emprego e renda. Isso merece um respeito nosso, assim, absurdo. É nobre, né? É nobre, é um trabalho... Distribuição de riqueza, né, Everton? Né? E empregos indiretos também, né? Porque quando o cara do supermercado coloca, a gente já viu isso diversas vezes, né? Um exemplo, né? Ele coloca, ele tem essa economia, né, essa competitividade maior, e ele traz 2, 3 pessoas a mais a partir disso e gera mais. Né, a espiral do bem, né? A economia ela gira mais, sem contar os motoristas que transportam containers do porto para os galpões,
o pessoal que está fazendo separação de material, as transportadoras que depois levam esse material até O entorno é muito. É muita coisa. E não é centralizada, né? Não, Exatamente. Perfeito. É importante a gente, então, mini mesmo. Voltar em 2019. Mini mesmo. Só 2019. Senão vai virar live do 2012 não. Gustavo Lima aqui, tá, pessoal? Aí o Leandro me puxou a orelha aqui. Mas é o seguinte, mini flashback. 2019 nós tivemos a alternativa chamada 5. O que é isso para quem chegou agora? Uma taxação na média, mais de 60%. Tem uns que falam 62, 63, depois fica brigando nesse vem a não. briga. Não faz diferença, é mais de 60, né? Então, para não mais de 60% proposta pela ANEEL. Em 2019 põe na mesa a chamada alternativa 5. Chamado bode na sala. Bode na sala. E todo mundo, surpresa. Enfim, 15 de outubro, tem que fazer as decisões para o ano que vem. Porque já estava colocado como líquido e certo esse assunto. Nós tivemos uma nova janela de discussões, ou abriu uma oportunidade de discutir. E passaram-se 2 anos. 2 anos sem taxações. Por isso que o Ricardo está aqui, por isso que o Leandro está aqui, eu existo e nós estamos aqui. 2 anos deu para muita gente trabalhar, novas empresas nasceram, novos negócios foram concretizados. Graças a Deus isso aconteceu. Agora abriu mais um ano, que é o terceiro, nesse projeto de lei que foi aprovado, que nós vamos discutir aqui hoje. Então, quando você pega unidades consumidoras, consumidor é nada. você cresce quase 1 milhão, vamos tirar a pandemia, mas na média, 1,5 milhão de unidades consumidoras, tirando o período de pandemia, que é atípico, né? Mas, inclusive cresceu. Cresceu. Inclusive cresceu, mas cresceu. Mas 1,5 milhão por ano, vamos pôr 1 milhão, para não ficar, né? Para não ficar briga de número. Esse é Se um fato. todo ano você cresce 1 milhão por baixo, né? Tô colocando por baixo o número, né? De novas unidades consumidoras, e ao longo de 2012 até hoje, está fazendo 10 anos. 10 anos. 10 anos, exato. 10 anos. Em 10 anos você só tem 800 mil. Contra 1 milhão Qual por a ano. relevância de vir taxar um negócio que dá tão benefício? Para o cara que acessou agora a live e está assistindo. E para a pauta pra lei, porque até então não existia discussão de lei nenhuma. Era uma mudança regulatória meramente. Alguém estava propondo lei em 2019? Não. Estava quieto. Então veio essa que não era perfeito, não concordávamos com ele na íntegra, mas trazia uma série de benefícios para quem faz projeto até 75 kW, que é um outro universo diferente da mini geração. Mini geração é geração centralizada, disfarçada, distribuída. Pronto. Compartilhada. Nada contra. Só que o cálculo é muito diferente e o público-alvo que trabalha nesse projeto é muito diferente. 11 de agosto de 2021, o texto foi completamente alterado e trouxe uma figura para dentro do texto, a ANEEL. Então eu pergunto, por que a gente lutou tanto para ter uma lei para depois colocar a ANEEL como autoridade máxima dentro do texto? A gente tem que... Eu peço apoio de todos, gente, É porque verdade. a gente precisa de número. E sabendo O político, o que tá ele vê acontecendo. número. Dores com o prefeito, Sim. né, fazer uma massa para chegar, para ter uma representatividade que a gente já teve lá no E começo ano lá com a político, ANEEL. ano político esse É a ano. hora. Então a gente tem que ser um fator pressão ali, né? Mas com números. Não adianta, eu vi o Everton lá, coitado, falando com o Brasil inteiro, praticamente sozinho, lógico, com a equipe grande que ele tem hoje, mas aí ele batendo no peito e fazendo tudo. Eu falei, cara, dá um tempo, cara, você vai passar mal, vai te dar um Passei, negócio, fui passou parado, mal, né? Mas a gente ficou preocupado com você. Mas não é uma causa minha, né, gente? Isso aí é que é o seguinte, como a gente foi um dos pioneiros lá atrás, eu, Jomar, essa turma da antiga, quando isso aconteceu, a gente falou, cara, não é possível que eu tô pagando uma associação, nada contra, porque eu já fui vice-presidente também da associação que eu pagava, e sou amigo do pessoal lá, mas eu falei, não é possível que isso chegou de supetão em alternativa 5 e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Eu tenho 60 colaboradores lá que vão perder o emprego em janeiro. Não está tudo certo. Nós temos que fazer alguma coisa. Então foi mais uma coisa. Eu acho que se eu soubesse tudo, Leandro, desses 2 anos, talvez eu não teria ido. Eu acho que foi aquela história assim, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Se eu soubesse os bastidores todos, talvez não teria ido. Ou seja, você arrependeu, mas não dava mais tempo, né? Já tava dentro. Já tinha tomado. Já estava dentro, já. Você fala isso agora, né, Everton? Mas agora, a hora quando a coisa começar, e a gente tem que começar a pegar agora, né, esse calor, né? Você vai estar lá na frente, eu tenho Com certeza certeza. disso daí. Ele adora. A gente Ele precisa adora. disso É também. que aí depois é uma questão de causa, né? É a questão de senso de
de justiça, porque a microgeração, ela é um negócio muito democrático. Deveria ser tratado à parte, né? É a parte, deveria ter uma lei da micro... Alguns deputados me mandaram mensagem depois, porque eles leram o texto depois. Porque isso aqui foi votado sem... Me desculpe, mas ninguém leu isso aqui. O acordo foi dia 11, a votação foi dia 18 de agosto. O que o integrador tem que ficar atento agora, né? O que nós temos, não só o integrador, mas a sociedade como um todo? Primeiro ponto é a gente tomar consciência que nós somos integradores de microgeração. Nada contra a mini geração, o mercado tem oportunidade, recomendo todo mundo fazer curso sobre isso. Recomendo. Mas quando fala em GD, micro... Quando fala em GD, gente, você pega lá no gráfico da ANEEL, 99, não adianta falar que outro dia eu falei com uma pessoa famosa aí da internet, falou, não, é 80%. Eu falei, vamos abrir junto o mapinha, uma pessoa famosa aí da internet. Vamos abrir junto? A pessoa abriu o site da ANEEL. Vamos fazer a conta de porcentagem junto? Vamos. Ah, é mesmo. Então, você veja, uma pessoa que está todo dia na internet falando disso, aí você pega o número de municípios que tem esse tipo de coisa, mais de 5 mil. Então, realmente... E o Brasil todo não tem 6 mil, 5.500, né? 5 mil e pouquinho. Então, assim, o cara está coordenando pequena empresa que tem, às vezes, um curso do Sebrae. Pequena e média empresa. Está fazendo curso de empreendedorismo, curso de finanças, gestão financeira. Tem um monte de coisa para se aprender e amadurecer na gestão empresarial desse pequeno empreendedor. Natural de qualquer mercado. Mas ele gera desenvolvimento na cidade dele. Ele ainda não descobriu a força política que ele tem. O integrador hoje, a gente falou dos até 75, hoje teria que ser tratado diferente. Vamos brigar por isso, né? Porque a gente sabe que a gente está falando aqui para vários integradores, revendas, mas também para a sociedade. Porque você que tem ali uma padaria, você tem direito ali de ser o próprio produtor da sua energia, isso não tem preço. Né? Então isso vai trazer muita coisa boa para o país. Então agora, não faz muito sentido a gente defender grandes usinas solares e centralizar o poder de novo. Não queremos isso, nós queremos descentralizar o poder e distribuir o poder para a sociedade. É isso, Leandro? É isso. Não tenho nada a adicionar. É exatamente isso. E encarar também, né, as inovações tecnológicas dentro do setor, né, numa maneira de trazer e amenizar esses impactos, né? Quanto mais inovação, mais técnica a venda é. Não é simplesmente você vender um sistema agora, eu vou vender sistema com bateria. O sistema com bateria tem várias particularidades. Tem o perfil de consumo, tem o que o cliente espera daquele sistema. Porque tem cliente que vai esperar ali uma autonomia X, o outro Y, o outro quer ter lá 3 dias de bateria. Então, assim, você vai ter que entrevistar, entender, se aprofundar. Então, quanto mais adicionais ali você tem no teu sistema, na tua solução, mais complicada é a venda. Mas isso é uma oportunidade. Por quê? Porque nem todos vão conseguir essa capacitação. E os que conseguirem, empresas como o Ricardo, está sempre de olho em tecnologia, está sempre de olho em estar fazendo a coisa certa e pensando na frente, são as empresas que vão realmente permanecer e crescer no mercado adverso, vamos dizer, entre aspas, né, comparando com o mercado de hoje. Né? E identificar, né, também clientes, né, que são adeptos àquele tipo de tecnologia, a tecnologia que se encaixa, na verdade, né, naquele cliente que vai gerar valor para ele, né? Não só entender da tecnologia, mas como colocar ela na vida do cliente. Porque no final do dia é ele que assina, né? Ele que decide colocar ali o investimento dele, né? E muita coisa mudando, né? A gente volta, eu tenho 46 anos, se eu voltar ali com 10 anos de idade, não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada. Quando você pensava em produzir sua própria energia. Exato, então a gente tem que ficar sempre pensando, ir lá na frente, ir lá na frente, ir lá na frente. De 275 watts, hoje exato. Nós estamos falando de Lepton 270, eu trabalhei com 230. 230. Eu trabalhei com 130. 130, pô, olha isso. Aquelas plaquinhas pequenininhas. 2012, né? Na época era... 130. Mas eu quero só fazer uma parte aqui antes da gente entrar na questão da tecnologia, que eu tenho uma consideração dessa fala que o Bruno colocou e do Leandro, mas só para não perder o gancho, quando o Ricardo fala 75 kW, para quem está nos assistindo, consumidor, tá? Porque na associação lá nós temos consumidores que estão nos assistindo, então a gente precisa na linguagem aqui buscar também traduzir, então eu vou tentar. 75 kW não é energia, é potência e ninguém entende o que é isso, então vamos falar de dinheiro. Nós estamos falando de uma conta de 10 mil reais. A média, também não vamos pegar na picuinha. R$ 9.500 até R$ 10.000. Essa é a galera que nós estamos falando que o integrador solar trabalha.
Então, o consumidor que está nos assistindo, que tem uma conta até 9.500, 10.000, depende da tarifa por região, para não ficar aquela coisa, né? Sim. Fala 10 mil, porque é o número 10 mil, redondo. até 10 mil reais, esse cara é um pequeno comércio, ele é um açougue de bairro, ele é um mini mercado, Pequena Que a indústria, energia faz diferença para ele. É um insumo caro. tá Sim, pagando caríssimo. bandeira escassez de termoelétrica, que não tem previsão para desligar até 2040. E você então vai ter uma economia, não vai pagar bandeira porque você está produzindo energia limpa, não tem por que você pagar bandeira de energia de carvão, ou de petróleo, ou de gás. E você vai ter um fluxo de caixa mais equilibrado, né? Você vai ter um controle melhor desse custo que para você ele está fazendo assim e está deixando você, né? Então ele teve essa orientação de uma entidade que orienta o pequeno comerciante. Foi orientado. Aí vem agora os nossos representantes e diz: eu vou te penalizar porque você está pegando dinheiro no banco cooperativo que gera emprego na sua cidade. Você está economizando e contratando mais gente no teu açougue. Vou te penalizar. É desse cara que nós estamos falando. Dessa pequena empresa. Né? Tá quase o tempo do rei, né? Que ia lá cobrar mais produção de... É mais ou menos isso, é compulsório, né? Agora, a gente tem que mostrar para a sociedade, não só para os grandes integradores que estão trabalhando ali, subindo no telhado e brigando todo dia ali para levar energia renovável para um país e para o mundo, mas a gente tem que mostrar também o que para a sociedade? Que a hora é agora de se organizar, entender o que está acontecendo, quem está à parte. Deixa isso acontecer. Daqui a pouco eu vejo o que vai dar. Não, isso pode afetar seu negócio. Não agora, mas daqui a 12 meses. Se você não se preparar agora, daqui a 12 meses pode ser que você esteja fora do negócio porque você perdeu o time de se adaptar. Então tem que mostrar isso. E que mais, Everton, que você falaria assim? Você acha que uma frase faz sentido? A tecnologia se vinga? De um grande amigo nosso do setor aí. Você acha que a tecnologia pode se vingar do sistema ou isso não? Exemplos. Você tá falando do Nicol, pô. O Um Nicol era abraço pro Nicol. Um grande Abraço pro Nicol. Um dos caras mais inteligentes aí do setor aí. Um cara que lê muito, conhece. Pode falar o nome dele, é o Nicole. Às vezes mal interpretado, mas é um dos caras que realmente consegue ter um olhar nas pedras do tabuleiro. Tudo que ele falou aconteceu. Ele fez a leitura de 1 ano e meio antes de coisas que iam acontecer. Né? E aconteceu, exatamente como na ele parte falou. política ele acertou tudo. Ele chamava de os atos do teatro lá, ele até botou os 5 atos. Cara, os 5 atos aconteceram. Agricultura familiar, pegando um gancho aqui. Existia um programa no Ministério da Cidade. Existia porque eu não sei se agora vai para frente, mas isso independente de governante, mas falando em termos de governo de país, de troca gente, mas tem coisas que ficam, né? Os produtores poderem produzir alimento com custo menor, utilizar essas terras para monetizar com energia solar projetos de até 75. Então tem o Walter Abreu que faz um projeto brilhante no Sertão Solar lá em Minas Gerais. Tem o Daniel Lima que faz lá em Alagoas um projeto brilhante nessa linha também do agro solar, que levou muito alento, muita desenvolvimento social e numa escala, cara, exponencial que poderia ir para o Brasil inteiro. Até eu fiz o primeiro Pronaf do Brasil, né? Então, quem conhece agricultura... É difícil. Vender Pronaf não é fácil, não é para qualquer um, não. Difícil. A maioria não quer mexer com isso. Mas, nesse modelo que o Walter Abreu desenvolveu e que o Daniel Lima fez, usando lá microinversor, não sei o quê, que projeto pequeno, não é projeto grande, nós estamos falando. No máximo 75. Gerava receita para essas famílias, gerava manutenção da usina pela própria família que está no local, gerava acesso à internet gratuito para a família que está naquela terra, gerava segurança da usina porque está ali, gerava utilização embaixo da área da planta da usina com criação ou de galinhas poedeiras ou de um tipo de agricultura, então o uso da terra continuava disponível. Isso vai por terra com essa questão. Esse olhar tem que ser mais amplo, né? O Everton, eu vou aproveitar aqui esse espacinho aqui.
que eu criei, né, na tua fala, para trazer uma pergunta da plateia, tá? Como é que vai ser essa entrada quando de fato o Fio B começará a ser pago? Bruno, a concessionária, o que está escrito aqui é que ela tem 90 dias para qualquer norma nova que ela venha mudar e etc. A lei está publicada, mas vai ter uma regulação. Vai ter uma regulação. Então a concessionária a ANEEL vai publicar uma regulação, que provavelmente é uma atualização. Provavelmente, assim, eu não digo mais nada que é, porque, meu amigo, quando querem fazer as coisas, eles mudam até o... Não tem regra. Né? Tem a regra, mas quando quer fazer, faz. Então vamos colocar assim. A hipótese é que vai ter uma versão da 482X, né, que vai trazer adequação à Lei 14.300, que é a lei nova. Vai regular a operação, porque na lei dá um norte, mas tem muita coisa que fica em aberto. A resolução 1000, que enterrou 10 anos, mais de 10 anos de conhecimento aí da 414, todo mundo joga fora aquele conhecimento, e nasceu em menos de 10 dias a lei da energia solar, a resolução 1000, que é a Bíblia do setor elétrico, uma das, né? Que nós vamos falar disso um pouquinho aqui hoje ainda, não podemos esquecer, porque você tem que ter a visão ampla, né? 482, resolução 1000 e nova regulamentação da ANEEL. Eu penso que, saindo essa resolução 482 nova, que eu acredito que ela está pronta na gaveta e só estava esperando ser sancionada, igual a fatura de energia. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, a qualquer momento sai uma publicação regulando o texto de lei, na parte operacional, que vai servir de diretriz para as concessionárias, concessão pública, são concessões públicas que seguem regulação da agência. E aí, então, começa a se aplicar isso. Teve 2 vetos do presidente da República, o Lafayette Andrada já disse que vai trabalhar para derrubar os 2 vetos. Seria importante derrubar, principalmente 28. Então, não sei se derruba. Então tem mais esse capítulo dessa novela que deve acontecer nos próximos dias. E a ANEEL já entra com a regulação e a concessionária vai cobrar. A concessionária na lei diz que é 90 dias para botar tudo para rodar. Quando a gente fala sobre Fio B e está no texto, né, inclusive o escalonamento disso, nós estamos falando de 12 meses a partir da publicação. Certo. Então foi publicado dia 7. Dia 7 de janeiro de 2000 coloquei um projeto, dei entrada no projeto 8 de janeiro de 2024, né? Nós estamos em 23. Até perdi aqui. 22. 23. Dia 8 de janeiro de 23, aí sim começa o escalonamento do Fio B. Né? Que até é um dos pontos, né? Fio B é um problema, é um grande problema. Nós lutamos contra, a gente estava falando um pouco aqui antes, né? Que o justo, né? Pensando, aqui nós estamos na Ecofarm, está gerando energia aqui, o vizinho está se beneficiando. Já está consumindo direto. Nós falamos, não seria justo 100% do Fio B, né? Mas o Fio B, aí começa o escalonamento, né? 15%, 30% ano a ano, mas isso a partir do dia 8 de janeiro. Aí sim que tem o encontro de contas, que é aí que está o grande cerne do projeto de lei, que é o que a gente falou lá no começo, né? De voltar para as mãos da ANEEL. Porque aí tem o encontro de contas, onde eles vão medir o benefício e os custos, e nós já sabemos hoje qual que é a posição da ANEEL com relação a custos e benefícios, porque eles já se manifestaram, né? No passado, até por isso que teve toda essa movimentação. Então, aquilo que é o Fio B, ele pode se tornar muito pior. Né? Acho que agora o momento de algo que já está escrito é lutar para que seja só o Fio B. Poderia falar que é um remédio que a cada ano vai piorando a sua saúde. É um remédio que vai piorando a sua saúde. Né? Uma vacina que vai perdendo eficiência. Vai perdendo eficiência. Com as variantes. Numa proporção muito grande. Até né? te matar. Até te matar. Né? Talvez não seja remédio a palavra. Seria uma injeção letal que vai te matando a cada ano. Mas acho que o principal que a gente tem que ter em mente é isso, né? O olhar para a lei, ela é uma lei completa, todo mundo deveria ler, né? Ler isso aqui, dar uma passadinha, é muito importante. A gente tem que ter um olhar de que a lei está aí, está publicada, e agora nós temos um outro passo, né? Mas do que está publicado, o Fio B já é realidade. Fio B já é realidade, né? Aí a pergunta é, quanto que nós entendemos de chegar nesse Fio B? Isso é um ponto importante. O segundo ponto é, o que vem além do Fio B após os 18 meses? E aí que está o nosso principal ponto de atenção. Porque está nas mãos da ANEEL. É engajamento. Volta na união, volta no engajamento. Isso, com certeza. Eu acho que é um momento legal também, Ricardo, a gente aproveitar. A gente combinou até, né? De usar aquela lousa e você fazer... Porque, assim, eu também, né? Até você viu a gente discutindo no WhatsApp, né? Você falou, Leandro, acho que a visão é um pouco diferente, é assim, é assado. Acho que na live eu vou apresentar como ficaria como é hoje e como ficaria um cenário da mesma conta no futuro.
Né? Eu acho que seria um momento ideal. Não Com sei se vocês certeza. estão de acordo Sim. também. Acho que a gente pode aproveitar então esse momento. Vamos Isso. pro flip chart, pessoal, ali. Para dar uma olhada para essa conta, né? Vamos ver isso aí. Ver se as imagens estão tão boas, de repente. Vamos só ver aí com o pessoal as imagens como estão, se estão ok. E o som também, né? Porque eu vou ter que me aproximar aqui para. Depois o Ricardo vai cantar um Puxa o pouquinho pra flip gente. chart pra cá, talvez melhore. Aí tem a live Depois do... nós vamos cantar uma música aqui. Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante. E. Pra cá. Nossa, eu ia levantar esse. Agora sim. Não estamos acostumados com. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Aqui é um ponto muito importante, né? Até dentro do que o Leandro mencionou. Nós temos, primeiramente, antes de falar de como vai ficar essa conta de energia, a gente tem que falar sobre simultaneidade. Né? Por que a gente tem que falar? Muitas pessoas que estão do outro lado são clientes, são integradores, né? Mas os clientes, principalmente, têm, às vezes, alguma dificuldade de entender a simultaneidade. E eu vou tentar explicar ela de uma forma muito simples, com um gráfico. Ricardo, acho que é até legal explicar, né, que esse percentual Aqui, ó. que a gente vai pagar esse percentual que a gente vai pagar de fio B está relacionado só com aquilo que a gente injeta na rede, né? Perfeito, E, perfeito. Ricardo, Perfeito. fala o que é fio B primeiro. Tá. Imagine que é um consumidor que está te ouvindo. Que não sabe nada. A gente tem que entender que existem componentes tarifários, né? Existem componentes tarifários. Então, naquele R$1 que a gente paga por quilowatt, lá tem fio A, lá tem a TUSD e tem a TE, né? Tarifa de uso do sistema, distribuição, e a TE, que também é propriamente o fornecimento de energia, né? Dentro da TUSD, a gente tem o fio A, a gente tem o fio B, que na verdade é a utilização... Vou trazer para uma linguagem menos técnica. É a utilização da infraestrutura das rede. concessionárias para utilizar aquela rede. Pessoal, isso aqui é muito importante, ó. Vamos imaginar que o senhor José tem uma residência. A maioria dos projetos que a gente vê hoje, liga ali um arzinho condicionado. Aí todo mundo sai de casa. Aí fica ligado o quê? Geladeira, fica ligado aqueles equipamentos com... Todo mundo volta para casa, o pessoal começa a tomar banho, deixa o ar-condicionado ligado a noite inteira até as 5h59, né? Que é um gráfico de um dia. Esse consumo sobe de novo, porque eu liguei ar-condicionado, liguei tudo. O que a gente está vendo aqui, ó, 24 horas. 24 horas é o que aparece na conta de energia do cliente. Vamos imaginar que esse cara aqui gasta 1.000 kWh. Então vamos imaginar que o que está dentro desse gráfico são 1.000 kWh de consumo. Mês, perfeito. Agora a gente vai entrar, aí eles chamam, né, essa turma que está aqui, fala, ó, vem aqui dimensionar um sistema para mim, né? E aí a gente vai dimensionar um sistema de energia solar. Dimensionou um sistema com 2 QS1A, pode fazer a propaganda? Pode, né? Com 2 QS1A, esses 2 QS1A na potência pico vai injetar então 3 kW. Agora eu vou fazer o gráfico da geração. Então aqui entrou a geração, a gente dimensiona com oversizing para que seja atingido esse limite de injeção o mais cedo possível. Ele estabiliza aqui em 3 kW, depois ele desce até as 18. Como que a gente dimensiona o sistema? A gente dimensiona um sistema que supra a simultaneidade e que gere excedentes, para que esses excedentes façam o abatimento do consumo à noite. Por isso que é um sistema de compensação. Esse consumo que ocorre no momento que nós estamos gerando energia, ele não aparece na conta de energia do cliente porque ele é um consumo simultâneo. O que é simultâneo é nosso. Então tá ligado aqui, até hoje é nosso, né? Não sei se eles vão mudar isso também. É o Mas consumo instantâneo. consumo instantâneo, que é simultâneo, né? Para mudar isso aqui o cara Não, tem esse é nosso. duvidado. Não vamos brincar, não vamos fica dando ideia, Vai que o pessoal entende, né? Já tá complexo. Já foi pedido o protocolo padrão na primeira norma metro para que todas as concessionárias tivessem leitura dos inversores, tá? Então se a leitura tem, se a concessionária tem Um leitura dos poder de inversores, chaveamento, tá? De ligar a e desligar. história do, Então, não é- do consumo de água em quem não tem, que é obrigado a colocar Tá o hidrômetro. escrito. É mais ou menos. Então vamos imaginar, pessoal, que isso que está aqui, que é a simultaneidade, não tem tarifação, é nosso, está aqui. Agora nós vamos desenhar um cenário só para entender esse cálculo. Eu vou chamar isso aqui de atual. Você é bom de desenho, hein, Ricardo? Gostei. Ficou bom? Você precisa ver o desenho de uma criança aqui, ó. Só os palitinhos. Esse é o vulcão da Ilhas Canárias. Ó. Aqui o atual. E aqui o futuro.
A letra também não é boa. O futuro, pessoal, nós vamos considerar lá quando a transição já ocorreu, nós vamos considerar lá quando já estiver tarifando 100% do fio B. Aqui para o nosso cálculo, eu vou isolar ICMS, porque a gente não tem tempo, teria que explicar. Eu vou isolar bandeira tarifária, eu vou isolar CIP. Nós vamos considerar que cada 1 kW de excedente gerado é compensado na proporção de 1 para 1. Tá? Nós vamos considerar aqui, eu vou precisar até que alguém abra uma calculadora para depois eu não errar. Eu vou considerar aqui uma tarifa de 82 centavos. Podia considerar R$1 como facilidade. Pô, aí vai facilitar. Posso ajudar? Não. É que eu estava pegando a referência da CPFL Paulista, que é meu caso aqui. Para vocês conseguirem entender também isso aqui, ó. Daqui que gasta 1000 kW, ele tem uma ligação trifásica. Hoje o custo de disponibilidade, 100 kW. Então, essa unidade, ela vai pagar a tarifa mínima hoje, que a gente chama, um valor de 100 vezes 0,82, R$82. E nós estamos considerando nesse cenário, esse 25% aqui, o ideal seria, né, agora saiu até a questão da avaliação lá do STJD, que é inconstitucional, então deve ser 17%. Estou isolando. Então, teoricamente, quando eu isolo, esse cliente aqui gerou 1000 kW, consumiu os excedentes, ele não vai pagar nada além da tarifa mínima, isolando os outros fatores. O consumo simultâneo dele foi 300 kWh. Então é aquilo que ficou na unidade. Isso aqui não vai ser tarifado, ficou na unidade. Então nos resta 700, então a energia lá do nosso fio B, e aí aqui vai ocorrer o sistema de compensação. E aqui é importante, onde eu destaco, para a gente desapegar, sair da história dos 20%. O que a gente tem que fazer é entrar no site da ANEEL, baixar a planilha da componente tarifária, não vai dar para mostrar aqui, depois eu pretendo fazer um vídeo até no meu próprio Instagram mostrando isso, vou marcar vocês lá. E lá vocês vão encontrar o valor do fio B. Hoje na CPFL Paulista aqui, o valor do fio B é... Não está cabendo mais aqui, eu estou ocupando os espaços que tem. Pode ir. 15,90 centavos. Se a gente pegar 15 dividido por 82, na CPF, ao contrário, 15 dividido por 82, 15,9 dividido por 82. O Bruno vai fazer o cálculo, 19%. Hoje, na CPFL Paulista, hoje, tá? O fio B representa 19%. Por que na CPFL Paulista o fio B não é 28%? Questão de adensamento. Nós temos um estado de São Paulo, um estado grande, extremamente populoso, muito grande. Então, muitas unidades consumidoras, os custos do fio são distribuídos igualmente. Ontem eu consultei, por exemplo, o Maranhão. No Maranhão já não é 19 centavos. No Maranhão são 26 centavos. Na terra do Everton, 33, eu acho. Então, assim, isso nós temos que aprender, entrar lá e calcular. Tá. Então, se o meu fio B representa 15... Não, 19%. 19%, é 15,9 centavos. Se o meu fio B, aqui nós não vamos falar de percentual, nós vamos falar de centavos. E eu injetei 700 e consumi 700. A gente vai fazer a conta de 700 vezes 15,9 centavos dividido por 1000. São... acho que aqui está errado. Vezes 100. Vezes 100. Uhum. Nós vamos pagar aqui 111,3. 111,3 nessa conta de energia. Aí o custo de disponibilidade, que hoje é cobrado duplicado. Porque ele é cobrado duplicado. Você injeta 700 e consumiu 700 da rede, ainda é cobrado o custo de disponibilidade. Mais 100 kW. Não só duplicado, como eu estou com a conta aqui, que paga bandeira amarela. Bandeira. Ontem eu mostrei uma conta hoje pro Bruno. Sim. Bandeira vermelha e amarela na conta. Abrimos o chamado da concessionária, ela explica o cálculo, mas não explica por que custo de disponibilidade. Por que está cobrando? O que Tem bandeira tarifária de termoelétrica. Exatamente, exatamente. Então aqui a gente volta, ó, isolando. Aí aqui ainda tem ICMS. Aqui tem ICMS. Aqui tem PIS/COFINS. Tem. O ICMS hoje 25% aqui. PIS/COFINS. Aqui ainda tem bandeira tarifária, que ela é compensada numa proporção um pouco Pode menor. aumentar a conta aí pra Então gente aqui é só, a gente isolou só para mostrar que piora no cenário. Muito, Mas isso, nós estamos falando de CPFL Paulista. Agora vamos para os estados onde não tem adensamento, pessoal. Lá,
O payback não é o que estão falando aí, não, que vai aumentar 1 ano. O payback vai aumentar 3, vai aumentar 4, vai aumentar 5, né? Fio B é um problema? Fio B é um problema. Fio B é um grande problema. Fio B é um grande problema. Mas tem um problema muito maior, que é depois, além de cobrar o fio B, que seja cobrado também, que apareça um cenário 5, onde vai ser cobrado todas as componentes da TE também. Entendeu? Então o que vai acontecer? O cálculo é sempre esse. O que eu injeto vezes o valor do fio B, em valor absoluto, procurem isso, não trabalhem com percentual, é o quanto nós vamos pagar de conta de energia lá no final. Tá ok? Não sei se ficou claro, se restarem dúvidas aí também. Claríssimo. Ficou claro. Tá O claro. melhor caminho é entrar no Mercado Livre, vender seu padrão e comprar bateria. Ficou bem claro, com nota 10. Você imagina você vender para aquele consumidor que você exemplificou ali, você tem que saber isso antes. Tem que. Tem que saber isso antes. Tem que saber porque você vai fazer o estudo, né? Vai fazer o estudo. E aí é onde que a gente fala de cenário futuro, fala de várias questões aqui. Por exemplo, se a gente olhar para uma loja que liga o ar-condicionado às 8 horas da manhã... Vai ser muito mais viável, né? Isso, então quando a gente olha só para o fio B, quando tem muito consumo simultâneo, o negócio continua existindo. O mercado continua existindo, são as pessoas que nós vamos buscar. O autoconsumo. No autoconsumo, perfeito. Agora, no residencial, a não ser que o cara vire o padrão da residência ao contrário. Os filhos vão na escola de madrugada, a galera trabalha de madrugada. A menos que seja isso, o residencial é quem vai sofrer. Que é o pequeno, né? Que é o cara pequeno. E vai aí sofrer entra lá. naquela pergunta que eu fiz, né, da tecnologia. A tecnologia vai de encontro para ajudar esse tipo de solução, né, com baterias, por exemplo, ou também na lei 14.300, o que está falando sobre baterias e tudo mais? Isso a gente precisa saber também e o que o integrador pode se preparar hoje, né? Tem um ponto vantajoso da lei que ele favorece o início dos trabalhos com os híbridos, né? E a solução híbrida, ela é uma das alternativas, né? Eu trabalho muito com navicultura. Vou dar um exemplo aqui pra gente entender que não tem solução só de bateria. Eu atendo muito a avicultura, tem muitos projetos na avicultura. Na avicultura tem o dejeto do frango. Dejeto do frango, se você fizer um sistema de biodigestão e filtragem, né? Porque tem muita gente que faz biodigestão sem filtragem. Sem filtragem não é tão viável, porque o metano vai corroer, tubulação, é um problema, né? Mas, por exemplo, se você pega uma granja que tem consumo simultâneo, na média, 10 mil kW. Consumo simultâneo, 10 mil kW. E você gera energia para 10 mil kW. E aí você faz um biodigestor para complementar esses 5 mil que são consumidos à noite. Aí fica lindo. Né? Aí fica lindo. Né? Nós vamos avaliar uma Porque daí planta você de... não tem intermitência, você pode usar isso acumulado, né? É o que ocorre com as baterias, né? Você carrega a bateria e toma dela à noite. Nós vamos visitar provavelmente uma usina de hidrogênio. Hidrogênio, isso aqui é interessante, pessoal, para quem até tá aqui, quem tá acompanhando, né? O hidrogênio, ele é gerado, para gerar o hidrogênio não precisa de um inversor. Basta você fazer uma string, colocar o positivo num recipiente, o negativo no outro recipiente, e por meio da eletrólise o que vai sair dali é hidrogênio. Hidrogênio verde. Hidrogênio verde. O hidrogênio você pode colocar no gerador e colocar um gerador para rodar nos períodos noturnos. Muito cuidado, não vai sair fazendo isso, porque o hidrogênio é altamente explosivo. Eu fiz e coloquei dentro de uma bexiga e vi a experiência. não é das melhores. Não faça isso em casa. Tem o hidrogênio, nós vamos conhecer. É buscar alternativa. Tem outras alternativas. Tem o biogás, tem as baterias, tem hidrogênio. E aí a gente volta, né? Talvez, será que não existe uma oportunidade de educação do cliente? Porque o cliente, vamos supor, aqui em casa tem uma empregada, só que ela liga a máquina de lavar e a secadora não sei o quê. Liga 4 horas da tarde. Olha, eu vou te dar uma sugestão. Se quiser economizar um pouquinho no final do mês, na hora de pagar essa empregada aí, fala para ela ligar essa máquina de lavar às 9 horas da manhã. Porque aí tem consumo simultâneo. Usar com inteligência, né? Inteligência. E aonde que eu volto? Na engenharia, na inteligência, no projeto. Ricardo, tem Isso uma aí, pergunta. aplicativos também que possam dar essa indicação Perfeito. para o consumidor, né? Vai ser muito mais importante. Demandado, né? é Uma importante. casa mais inteligente, com automação, onde ele saiba, olha, você tem que consumir mais energia nesse horário, porque você está autoconsumindo pouco, né? Perfeito. Isso tudo são novas oportunidades. A tecnologia ela vai acabar sempre se vingando de alguma forma. O problema é que o lobby, as grandes corporações, elas vêm... Sempre dá um passo à frente. Elas já estão prevendo isso, elas já estão preocupadas com o daqui 10 anos, né? Mas é legal a gente falar das oportunidades para os integradores, né? E abrirem o olho. Por exemplo, o hidrogênio verde, o Brasil pode ser um grande exportador de hidrogênio verde para a Alemanha. Você coloca no cilindro. Sim, você pode Cilindro, que exportar. é negócio. É negócio.
E você pode criar esse hub de hidrogênio verde numa usina solar. E você pode, né, futuramente ser um exportador de hidrogênio verde. A Alemanha já sinalizou que vai comprar muito hidrogênio verde. Porque ela não tem capacidade de produção. Surgem novos negócios. Surgem novos isso que a gente tem que falar da reinvenção. Surgem novos Por isso negócios. que o integrador, que volta um pouco lá no começo, que se preparar agora, ficar atento às novas oportunidades, ele não vai sentir um impacto. Ele também não pode ser omisso. Ficar, deixa eu ver o que vai acontecer. Deixa que o Everton se vira lá. Deixa que o Everton se vira lá, ele toma os remédios dele e tá tudo certo. Alguns dias eu fiz isso, tá? Eu Não falava, poderia. cara, não aguento mais, eu vou ficar uma semana sem falar de PL. O Everton já deve estar tomando conta. Mas a gente não pode ser omisso, a gente tem que ser unido nesse mercado. Até porque convidando a sociedade também para se unir, né? Só uma pausinha. O pessoal comentou aqui que tá travando muito. Não sei se a gente pode dar uma checada aí. É porque a internet... Ou quem tiver no Wi-Fi aqui, desligar, porque... É a internet local. Mas depois vai ter também... Vai ficar gravado. Vai ficar gravado, né? Vai ficar Vai ficar gravado. gravado, pessoal. Vai ficar... Tem uma pergunta, só para complementar a apresentação do Ricardo. A pergunta é: a interação entre o mercado livre e o cativo para uma indústria que está nesse contexto hoje. O que você comenta sobre isso? Na verdade, a gente tem que entender que hoje quem está no Mercado Livre, ele tem restrições De entrega. de entrega de projeto, né? Então, assim, é interessante mencionar isso, porque nós fizemos justamente uma avaliação, até eu fiz junto com o pessoal da Ecore, de um curtume da cidade de Franca, para trabalhar com a energia simultânea, né? Então, assim, para você trabalhar justamente, fazer um grid zero para demandar mesmo, mas você continua pegando do Mercado Livre. Então, você continua inelegível para entrar na GD. Na compensação. Na compensação. Mas no autoconsumo... Agora, no autoconsumo, você pode montar a sua usina ali, que é a partir de 500, né? E fazer esse autoconsumo. Agora, o que a gente tem que enxergar é o seguinte, né? O Mercado Livre é uma faca de dois gumes, né? Que ele pode ser uma grande oportunidade de negócio, Ou também te trazer muitos ou ele prejuízos. pode fazer todo mundo aqui, ano que vem não tá ninguém aqui, né? Ninguém aqui, porque isso é o futuro, né? Então, nós temos que entender, vou voltar na questão da inteligência, né? Como trabalhar com a inteligência para atender esses clientes. Se nós quisermos ser do time de lá, que faz as usinas para o Mercado Livre, que vai vender, hoje... O retorno de uma usina de Mercado Livre, ele não é tão bom. Porque você vai vender em contratos de demanda, em potência disponibilizada. Então, por exemplo, se o cara investe numa usina de Mercado Livre, ele vai ter um retorno aí, na ponta do lápis, de 23, 22 centavos por quilowatt. Alto Até menos. risco. Alto risco e uma extensão muito grande do payback, né? Então, a gente também tem que ter essa percepção do que é o Mercado Livre, né? E penalidades, né, Ricardo? São bem maiores. É isso que é. Se você não garantir a entrega no Mercado Livre, O custo da multa é absurdo. é absurdo. O custo da multa é Então, absurdo. aí você tem que entender qual é a estratégia do seu negócio. Até que ponto eu sou do cativo e eu posso trabalhar no cativo. E se você realmente quiser trabalhar no Mercado Livre, você tem que estar bem preparado para entender como funcionam essas entregas. Mas o cara pode ser autoprodutor também. Não, Tem relação a essas autoprodutor garantias. aí é E aí que tá a beleza da Aí coisa. que tá a beleza. Que é o autoprodutor que a gente tem hoje. No Mercado Livre. Eu Aí acho que tá a assim, ó, inteligência do negócio, né, Bruno? Você trabalha pro outro produtor. Exato. E assim, o fato, acho que o principal é assim, o consumo de energia ele não vai acabar. Energia elétrica. Ele vai aumentar. aumentar. Só aumenta, né? Só vai aumentar. Então, faça chuva, faça sol, a gente vai ter oportunidades. Né? Lógico, a gente tem que brigar para ter as melhores oportunidades, que foi aquilo que a gente falou. Mas, né, a reinvenção, né, a capacitação, né? Como é que você conhece tudo isso, Ricardo? Porque você fica... Porque você lê, você estuda, Perfeito. faz curso, enfim, né? Então, eu Dá acho curso. que... E eu diria a união, Bruno. A união do setor mais, né? Para a gente aumentar o nosso poder de trabalho. Então a união também tem que ser um item importante para a gente ficar atento daqui para frente. Não adianta você só olhar para o seu negócio e falar, deixa que o outro faz. Não. Toma cuidado que a gente precisa da união para conseguir fazer a força aí. Eu só queria fazer um parênteses aqui, porque eu também não gosto de certas incongruências, né? Porque de repente eu falei assim, olha, Mercado Livre lá, o retorno é demorado, o payback. Ah, mas por que tem esse monte de usina, né? Porque ainda assim, quando você compara com outros investimentos, ele continua sendo um negócio mais viável. Por exemplo, se a gente for comparar hoje com imóveis, não imóveis comerciais, obviamente, né? Mas se a gente for comparar com imóveis de locação,
é muito mais viável você montar uma usina do que você adquirir um imóvel, né? Aí, esse cálculo que é levado em consideração pelos investidores, né? Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Estudar, né? é isso E aí. fazer conta, fazer né? conta. Fazer É isso aí, conta, como- mostrar a conta Então pro é um consumidor. negócio bom, É. é melhor que outros investimentos. Com certeza. Mas Como talvez tudo, não- né, Ricardo? Tudo tem prós e contras. Né? O Exatamente, Mercado tem que Livre pesar não isso. foge disso. Você tem que ficar bem atento às oportunidades do Mercado Livre e que ponto você consegue ali trabalhar Mas dentro das regras vigentes, eu vejo uma grande expansão desse mercado. Mas o pequeno que está sendo ofertado isso para ele hoje, quando ele recebe a minuta, aquele que lê, não assina. Não assina, perfeito. Porque ele não tem equipe de análise São mundos diferentes. deste contrato, sazonalidade, voltar para o cativo, a concessionária pode até 5 anos para aceitá-lo ou não de volta. Aqui em São José do Rio Preto teve um caso, há um tempo atrás, que nós estávamos tratando sobre energia solar, a pessoa não fechou, energia solar, ficou no livro, isso era 2015, E foi Olha pro aqui Mercado quanto- Livre. Eu vou interromper aqui. O pessoal está dando uma dica. Eles estão dizendo que está travando demais. tá, né? Se você atrasar um pouquinho o vídeo, pessoal, quem está aí assistindo online, se atrasar um pouquinho, aí ele vai. Perfeito. Ah, verdade. Ele vai tranquilo. Então aí para, porque é chato assistir live travando, né? É verdade. Desculpa. Vai voltar o bastãozinho do YouTube ali, Só que aí botar um pouquinho, vai né? dar tempo. Não é o Netflix que tem lá o... Mas, enfim, esse caso aqui de Rio Preto era um hospital. Ele estava no Mercado Livre, não tomou a decisão de colocar um solar ou de voltar para o cativo a tempo. Naquela época veio a crise energética, a concessionária tinha que repassar num valor, porque um determinado governo abaixou a tarifa e subiu depois. Quando abaixou a tarifa, essa empresa venceu o contrato do Mercado Livre, ela teve exposição, pediu para voltar para o cativo, a concessionária falou, não te quero agora. Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas estou dizendo que a gerência desse contrato, a gestão desse contrato do Mercado Livre tem que ser muito bem feita. E o pequeno e o médio, o açougue, a padaria, aquele da conta até R$10 mil que estão querendo chegar agora nessa turma, vai chegar, o Mercado Livre vai chegar. Ele não está preparado, a não ser que isso mude para um critério mais ameno de risco, porque ele não sabe lidar com isso. Por outro lado, na linha das oportunidades que o Bruno está falando, inclusive fazendo propaganda, tem o curso do Mercado Livre lá do Canal Solar, Próxima edição. fazer a propaganda, abre oportunidade consultiva para as pessoas também ajudarem esse pequeno. É que hoje os custos desse consultivo para o pequeno inviabiliza. Mas popularizando, fazendo o curso lá do Canal Solar, por exemplo, Com certeza. pode, fazendo a propaganda aqui, não pediu, tá? Mas só é que eu lembrei porque eu vi no Instagram aqui. Ele pode começar a oferecer isso também. Vejo que isso tem um tempo para amadurecer. Por outro lado, entram-se as usinas compartilhadas. Então, a lei 14.300, ela fez um divisor de águas, criando um mercado de compartilhada, que é a assinatura de energia, que é mais simples, que seria um mercado livre mais simples para o pequeno, onde a concessionária, que é detentora da malha de cadastro de usuário de energia, manda uma oferta, Atuaria consegue dominar. diretamente. domina o mercado, que é o monopólio. Né? Oligopólio, né? Mas é monopólio, mono, né? Porque só tem uma lá perde a fazendo. essência Né? do mercado de distribuição. Perde a essência. Aí, Cobra o juro na ponta, então não vai. Na própria conta, então não vai competir com o banco. É uma coisa. ela já tem o crédito, aí o banco vai oferecer para o Ricardo, que é o integrador, não vou falar o nome das diversas que oferece dinheiro, mas vai falar para ele, olha, venda lá financiamento do solar, ou eu vou numa concessionária e falo, tá aqui tantos bi, libere, você tem um recebimento na conta de luz. Então esse é o mercado da Mini. Por outro lado, você tem uma desconfiança muito grande do consumidor em concessão pública. Pega o índice de reclamação na ANEEL. É um volume absurdo sobre conta com leitura errada, não sei o que e tal. Então, se o consumidor puder ter o alto consumo, que o Ricardo comentou, a tecnologia, talvez começa daqui a pouco com a bateria. Apesar que eu acho, honestamente, Bruno e Ricardo, que bateria é um sonho
a realidade de hoje. Nós temos que olhar o hoje, porque a gente vive muito de futuro, né? Sim. A gente vive muito de futuro. Mas... Sonho para poucos ainda, né? Um sonho para poucos. Isso a gente tem que viver o hoje, agora. Vai acontecer. Vai acontecer. Já acontece lá fora, né, Everton? É. Se você olhar o nosso mercado, as coisas, né, essas renováveis, elas acontecem. Mas acontece muito lá fora, a gente tem que saber disso também, em mercados que o poder aquisitivo é muito maior do que o no nosso. contexto ambiental. Mas né? não é No porque ela contexto faz de- sentido. E também consumidores que estão preocupados em adquirir sustentabilidade também. Mas também a velocidade do avanço tecnológico também é outro fator que tem também. que Mas colocar é, no cálculo. mas Sim, é porque sim. ela faz sentido. Ela é orgânica, né? E a gente tem que achar as oportunidades onde ela faz sentido. Perfeito. Acabei de visitar uma fazenda que o cara plantava cana. Só que ele queria plantar soja e milho porque é mais economicamente viável. Só que ele tem que irrigar a terra. Ele passou 2 anos tentando trazer a rede. Ele colocou um gerador a diesel, né? E o preço foi lá em cima, não se pagava. Colocou baterias de energia solar. Goiás tem uma fazenda assim. R$125, 125 litros o por pessoal hora. lá de São Paulo que fez esse projeto? Não, é um produtor rural de Quirinópolis. Produtor rural mesmo. Eu lembro de uma empresa que tinha feito esse projeto, acho que até vocês divulgaram no canal Solar. A matéria a gente divulgou, né? Mas assim, foi... Lógico, teve uma empresa integradora que fez esse projeto, né? Mas assim, no final do dia, o cara, ele conseguiu plantar soja e milho. Sim. E aí, ainda por causa da irrigação, ele conseguiu colocar a safra de feijão entre a safra de milho e a de Esses soja. 3 safras, Então, né? ele colhe a soja plantando milho, ele colhe o milho plantando feijão e colhe feijão plantando soja. Então, assim, é uma realidade dele, mas as oportunidades aparecerão. Sim, não, com certeza. A gente precisa entender, né, Tá aí o a que faz preparação. sentido para o consumidor. No final do dia, é o consumidor, é a democratização, né, é a descentralização que a tecnologia deu para esse consumidor, para esse Poder pra produtor. ele. Ele ia estar chorando até hoje. Eu acho que ele até ia largar a agricultura, ia fazer alguma outra coisa, ia vender a terra E dele. agora ele faz 3 safras no Faz ano. 3 safras Isso no é ano. demais. Isso é Já está demais. pensando Mais em uma expandir, oportunidade, né? Aí o estudo de payback é completamente diferente. Tá aí a gente volta um pouquinho a falar Capacitação. capacitação. Se o integrador entende disso e vai conversar com ele, fala da soja, fala enxerga essa oportunidade, ele já sai na frente. Mas, Ricardo, eu vou te dar um outro exemplo, né? Quem aqui já ficou sem luz em casa aqui? Todo mundo. É legal ficar sem luz em casa, tranquilo, dá para fazer tudo, né? Nada. Não seria legal ter a possibilidade de ficar, né? Mesmo numa falta da concessionária, Do grid, né? você. Aí a gente vai um pouquinho mais além, né? O cara que tem o produtor de leite, né? Que perde, que joga lá, né? Então, assim, existe um apelo, né? Existe um valor agregado. É todo mundo que tem para pagar isso daí? Hoje não. Né? Mas A tendência é Mas que a tendência- aumente o volume e diminui o é a custo. espiral do bem, né? Aumenta o Ô, volume. Bruno, né? deixa eu só aproveitar e fazer um gancho que é perfeito isso, né? A gente fala muito disso, né, Leandro? Sobre o quanto de tempo que nós investimos para verdadeiramente conhecer o nosso cliente, né? Exato. Porque a venda de dimensionamento de placa, né? Dimensionar, tem planilha, tem Solergo, tem PVSys, tem PVSol, né? Mas é a venda. E existe a venda consultiva, mas existe um estágio acima da consultiva, que é quando você se torna conselheiro fiel, né? Quando você pegar um cliente, que o cliente te liga para saber, ó, posso desligar um disjuntor aqui que não tem nada a ver com energia solar? A sua venda foi perfeita, porque você virou um conselheiro fiel. Então, olha isso, né? Se eu entendo que o cara tem a possibilidade de fazer 3 safras, eu agrego valor no meu produto. Mas ele né? teve que conhecer o cliente. Mas tem que primeiro. conhecer. A venda não é em 5 minutos. Você A acha venda que- são vários. Exato. Você precisa conhecer o cenário. Ontem teve um dos alunos do curso que ele me ligou que ele vai fazer um projeto de silo. Ó, me ajuda a calcular quanto que esse silo vai gastar depois. Olha, pode me mandar a planilha que for. Se você não passar 2 horas na frente do seu cliente para saber se esse silo vai receber na safra, na entre safras, vai receber 2 meses por ano, se vai encher um silo só e vai deixar 3 de backup, se vai fazer trade externo, se você não investir tempo, Você Pra vai o seu ser mais cliente- uma das 10 propostas que ele tem na mesa Exato, e vai ficar perfeito. brigando a vida inteira por equipamento. então a gente E vai se conseguir a venda, foi mal E se feito. conseguir conseguir, a é mal feito. venda, agora é outro padrão de venda que vocês têm A gente oportunidade. volta frente. na história da capacitação, a gente volta na história de dedicar-se verdadeiramente ao seu cliente, né? Investir tempo para conhecer ele. Então acho que é nessa linha mesmo, Bruno. Perfeito. Isso aí. Eu vou fazer uma ressalva. Essa live está sendo gravada, né? Então todo mundo vai poder acompanhar depois.
A gente não tem mais muito tempo da live, eu vou agradecer todo mundo aqui, vou citar todos os nomes, se eu esquecer de alguém, levanta a mão aí, a gente fala. Tá? Então eu vou agradecer, eu vou colocar o óculos, senão eu vou agradecer tudo errado, tá, gente? Só um segundo. Tem bastante Solcis, gente, da né? cidade de Lins, a Bruno e o Júlio. Solideal, da cidade de Buritama, Ederson e Túlio. Sunlight Energy, da cidade de Pompeia, Adriano, Paulo e José. Yes Solar, de Mirassol, cidade de Mirassol, Eli. Solar Controls, da cidade de Mirassol, Marquinhos e Daniele. Solari, de Bonifácio, com Zé Carlos, Lago, Francis e Rosângela. Da Sony de Bálsamo, da cidade de Bálsamo, Ricardo e Carlos. LKN Solar, de Sebastianópolis do Sul, José Carlos, Emerson, Vicente, Wilson e Verton. Ecolume, de São José do Rio Preto. Nicolete Solar, de São José do Rio Preto. Sol Assessoria, de São José do Rio Preto. E as unidades Ecore, de São José do Rio Preto e Mirassol também. Agradeço a todos. Luz Sol, da cidade de Planalto, Túlio e José Mário. Então tem bastante gente aqui prestigiando. De novo, gente, agradeço demais. E vamos continuar mais alguns minutos aqui para a gente não estourar tanto tempo, mas a gente sempre estoura o tempo, né? Você conseguiu, tem tanta gente que você falou mais do que o Everton. Então agora vamos deixar a palavra com o Everton pra gente não estourar o tempo, gente. Vou entrar no modo Gustavo Lima, peraí. Eu acho que a gente até podia, né? Eu ia falar da bateria. Você falou da bateria. Eu quero falar um pedacinho dessa bateria. Vai lá. Se for na Antártica, igual a gente foi lá fazer, aqui, ó, na estação todo Comandante Ferraz. Aqui, ó. Não tem. Antártica. Não tem concessionária. Então é bateria, é híbrido com diesel, é híbrido com eólico, é um sistema de automação e controle lá na estação Comandante Ferraz da Antártica. Tá aqui a camiseta. Quer dizer, é um sonho, né? Não ter concessionária é um sonho. Não tem sonho. Não, é ruim. Não é tanto assim, Eu não. tô brincando, Não ter energia elétrica é um problema. É, um problema. você tem que ainda ter o combustível. Talvez o hidrogênio seria uma solução. Aí, se for no Pantanal, como a gente foi fazer lá no Pantanal, não tem concessionária de energia. Então, quanto custa? Vamos falar do preço, que era a situação, todo mundo fala de preço, né? Um copo d'água aqui, quanto que é? 5 reais. Um copo d'água lá no deserto Saara, não tem preço. Então, quer dizer, um solar com bateria na Antártica, não tem preço, você paga o preço que for. No Pantanal, também. Para quem não tem energia para produzir, ele vai pagar também, porque a rede está caindo, que é o caso Mas o Everton, eu vou te dar um produtor, outro né? exemplo. Também né? não tem preço. Eu vou te dar um outro exemplo, tá? São Paulo, Morumbi. Você acha que cai energia lá? Ah, KS Eletropaulo. Tem um aluno nosso que implementou um projeto lá que caía quase todos os dias, né? Por volta ali da 1h da tarde, 1h30, caía energia no restaurante. Então existem as oportunidades. Concordo com você quando você fala que não é para todos ainda, né? Mas para o restaurante é questão de sobrevivência. Sobrevivência, então não tem preço. Que tem vacinas armazenadas. Não, sem dúvida. Sem O que eu mencionei para você é o seguinte: a nossa capilaridade de sistemas com baterias é menor do que um mercado europeu, Ela um é mercado condicionada a norte-americano. algo, né? Ainda, né? Ainda. Assim como começou o celular, somos- né? Exato. Nós somos um país mais, né? Então, mas em quando termos você, territoriais, quando você é vai maior. para a Europa, eu acho assim, todo mundo falando isso, mas sinceramente, quando você vai para os Estados Unidos, que tem a bateria da Tesla, que é linda, que fica na parede, honestamente, eu não vi. E olha que eu tenho um projeto aqui da Samsung, desde 2014, detalhado sobre storage na Alemanha, da LG, bem avançado para doméstico, porte pequeno, bonito. Depois veio a Tesla com aquele storage, coisa mais linda para você pôr. Quando você vai ver a porcentagem de uso, ainda lá não é desse tamanho que a gente imagina. É muito pequeno. Ainda é muito pequeno. A mega fábrica de bateria da Tesla, que é Panasonic lá e tal, agora aquela Mega Factor lá que vai produzir em escala, né? Agora que está começando essa... E aí, segundo o professor Ricardo Ritter, que estava na comissão lá em Brasília, ele falou: Everton, as baterias vão vir, foi um ponto de vista diferente, porque eu também... dos carros elétricos. O Adalberto Maluf estava com ele na feira de carro elétrico em São Paulo e falou: Everton, estou com o primeiro lote de ônibus de Campinas que eu vou trocar as baterias. E essas Chamam de baterias Second Life, né? têm uma segunda vida útil. Então Quem ela me fala isso há muito tempo é o Barnabé, pô. Barnabé tá acompanhando a gente, acabou de mandar Ele mensagem é, perguntando ele se é você tá bem. defensor, abração, Barnabé.
Ele é defensor dessa utilização, né? A hora que os E carros desde deixam sempre, de né? usar, Usa as residências baterias. passam a utilizar. Porque o ambiente de operação do carro ele é mais hostil, né? Eu acelero, eu saio, eu Sim. vou, A calor, profundidade né? de descarga, tudo. Então a bateria, ela depois de 5, 6, 7, 10 anos, ela deixa de fazer sentido pro carro, né? Não entrega mais o que o carro precisa, mas ela entrega o E que tá eu quase preciso em zero casa. para nós. Tá quase Tá zero quase para zero, nós. tá Isso que é quase mais zero. interessante. Né? Que é uma logística reversa. Ela da bateria volta pro veicular. fabricante, né? Faz um ali recall, a né? recall e... É, o recall. Então Reciclagem, talvez né? seja o menor custo e talvez seja a escala que a gente precisa. Eu acho que assim, se vai acontecer ou não vai, ninguém tem bola de cristal aqui. A aguardar. gente tem que se preparar para e existem aplicações que fazem sentido hoje. E existem outras oportunidades. O Ricardo acabou de dar um exemplo. Eu tenho um consumidor de energia com fator de simultaneidade alto. Eu vou bater na porta dele ou eu vou bater em quem não tem um fator de simultaneidade alto? Verdade. Perfeito, Né? perfeito. Verdade. É o analisar o negócio. Eu vou sair daqui para conhecer o meu cliente ou eu vou só pedir a fatura de energia dele? Perfeito. E Ó, primeiro, não dá. não Correndo queimar. das vendas de WhatsApp. Venda de WhatsApp, né? É empresa vendendo para empresa. Gente, tem que ser venda no mínimo consultiva. Né? O WhatsApp manda orçamento, não vai cair do céu. É. Não vai cair do céu. Perfeito. Essa é a colocação. Perfeito. Então é isso. O mercado nosso vai acontecer, né? Precisamos estar, né? A gente tem que ser sentinela, né? Porque a gente quer prover a melhor solução para os nossos clientes, né? E também, né? As empresas precisam fazer sentido. Então a gente tem que fazer essa briga lá com a ANEEL para bater. Não, ó, já estamos pagando demais já. Demais, é. Já tá Metade demais. do fio B tava bom, Né? né, Bruno? Acho que Metade do fio B. Já Talvez tava até ótimo. em alguns casos nem isso, Nem viu, isso, né? Everton? Porque o fio B, né, como o Ricardo falou, sai daqui e vai lá até na subestação, né, para depois ir para a rede de transmissão. A grande maioria gera sua energia em excesso e manda para o vizinho do lado, pro vizinho do A outro, maioria, no né? máximo no quarteirão, tá? Você não usou, na verdade, nem um quarto do fio B todo. Você não chegou na média tensão, né? Então vamos brigar porque a geração distribuída ela gera valor. Essa conta ela tem que ser justa da ANEEL. Né? Ela tem que mostrar, de fato, né, que tem que ter um método. No começo lá das discussões você participou, tinha um método. Era um método que tinha as falhas das planilhas, Sim, né? Mas tinha um método. E ó, só abrindo um parênteses aqui, os reajustes tarifários são feitos com planilha. Imagino que não tem dinheiro aí, né? Assumiram o erro. errado. E assumiram o erro, aí trouxeram o cálculo de Mas Monte tinha um Carlo. método. Mas tinha um método, não tinha um método? Tinha um E aí, método. no dia que eu não vou lembrar lá, mas em outubro de Mudou. 2019, o método agora é esse aqui, ó. Bum. Né? Então a gente tem que brigar para que isso não aconteça. Tem que ter um método, né? Científico. E fazer volume, gente. Fazer Volume, Não é deixar o Everton volume. sozinho, não. É a união, né? Aquela união. Exato. volume. O senador, quando a gente teve lá agora nessa questão do relator, foi pedido o seguinte: não queremos barulho. Na verdade, eles não queriam barulho. Porque quando junta um monte de integrador, começa a mandar mensagem para todos os deputados, por mais que seja difuso, isso é o que eu percebi. Muita gente não gosta disso, que gosta do protocolo, e tal. Nós temos que ter o... Mas tem horas que esse barulho se faz necessário, mesmo não tendo todo mundo falando a mesma coisa, é um pouco difuso, mas ajuda quem está na ponta com a informação fazer andar, gera pressão. O Everton, eu vou Porque falar para você. automaticamente eles pensam voto. Voto. Essa é a preocupação. O barulho, né, feito de forma pacífica e inteligente, para mim ele é válido sempre. Todas as vezes, né? E a gente tem que fazer ainda esses barulhos maiores de né, ir lá em Brasília, né, popular, né? Popular, E participar nos escritórios, né, dos nossos representantes. Você podia abrir o MSL para pessoa física. É não aberto, necessariamente- é aberto. Tem um monte de consumidor, pessoa física. Legal, porque lá. aí eu acho que quando a gente entra, então, É aberto. como empresas dentro do MSL, é legal também a gente É um pedir para as trabalho pessoas em da cena, nossa certo. família, nossos Perfeito. amigos, É aberto. também para entrar ali, para ficar por dentro. Tem pra alunos, tá por tem professores, tem dentro. Ah, que legal. Muito bom. consumidor que manda dúvida da conta de luz. E a pessoa física é gratuito. É gratuito e o empresário a partir de R$20, porque na verdade o objetivo é ter volume. A gente já aprendeu isso, que ter volume é o que vai fazer engajamento. Então, a questão monetária, como a estrutura de custo é muito baixa, né? Quer dizer, eu mais a Cristiane, mais mais uma pessoa, são poucas pessoas. Claro que precisa melhorar e ter mais gente, mas é uma estrutura de baixo custo, tem muito voluntário. Isso é legal.
Então você tem lá o Edson, que está em Belo Horizonte, é voluntário, está lá junto com o Somália, correndo para cima e para baixo fazendo. Então tem vários assim que... A Naibel, né, o Jomar, tem muita gente voluntária, então isso ajuda bastante. Legal. O Everton, veio uma pergunta aqui, ó, eu estou atrasado até na leitura, que quando você mostrou o documento, o pessoal perguntou lá na live como é que faz para baixar esse documento. Ah, tá. Ou se você envia esse... Esse caderno aqui, gente, ele tá no site. Entra no site, roda um pouquinho abaixo, tem um ícone chamado Documentos. Movimentosolarlivre.com.br. Movimentosolarlivre.com.br. Você poderia disponibilizar no Instagram do Movimento Solar o link. Também. O pessoal clicar, baixar e aproveitar para seguir o Movimento segue. Solar Livre, que lá tem muita coisa. Repetindo a desculpa, acho que é o gente. melhor caminho. Desculpa pela qualidade da internet aqui, é uma área rural, tá? A gente desconectou os celulares aqui para ver se melhorava e aparentemente teve muita gente com problema. Então vai estar gravado, aí na gravação a gente coloca, Tá lá. Todos os canais. Ótimo. Todos os dados aqui da EPE, da ONS, todas as fontes aqui, elas são dos órgãos regulatórios. Então não tem nenhum dado aqui. A Mostra pra câmera. única coisa aqui é que o ponto de vista ele é questionador, mas é dado oficial. Então é um dado do Ministério de Minas e Energia, da EPE, da ANEEL e da ONS com Não ponto tem de achismo, vista. são números. Não. Tá lá no site deles. Então todos os gráficos, todas as informações que a gente colocou aqui é com dado oficial. Legal. Todo mês a gente solta um infográfico de empregos, de unidades consumidoras e etc. Então tá lá no Instagram do @Movimento Solar Livre. E no site associe-se, né? Associe-se, marca lá, o pessoal já entra aqui, ó. no Movimento Solar, já aproveita para seguir. Segue. Vai ter muita informação, Isso muita aí. coisa lá dentro. Pessoal, infelizmente tudo que é bom dura pouco, né? E a gente tá um pouquinho estourado aqui, né? Achei que a gente ia estourar mais até, viu? Por bem respeito. Foi uma surpresa boa aí, né? Foi sensacional a live, né? Eu acho que bastante discussão, né? Com feras como essa que não tem como ser diferente, né? Mas antes de finalizar, né? Queria, da minha parte, agradecer aí o convite, né? Foi um deleite aqui passar essa 1h30 com vocês, com o público, né? Agradecer o público também e passar a bola para vocês. Eu acho que eu vou começar com o Leandro aqui para dar um... Vou me despedir aqui com uma felicidade enorme, muito feliz, desde quando a gente começou a organizar, né? Quando eu comecei a ter confirmações de pessoas que viriam, fiquei super feliz, estou muito feliz. Eu fiquei sabendo que teve muito público também online e poxa, é uma inovação para nós nesse tipo de live, assim. E aprendo demais com vocês, cara. Aprendo demais com vocês e é legal esse balanço de setores. Dentro do meu setor a gente tem pontos de vistas aí às vezes diferentes e também atuação diferente, né? Você trabalha no varejo, você trabalha com associação, vocês são da mídia, conhecem todo mundo do mercado, a experiência de cada um aqui também que está ali batalhando. A gente entende que a Ecore ela só é o que é e ela só cresce porque são as revendas, os integradores que nós devemos tudo para eles. Então tudo que a gente faz e tudo que a gente for fazer, isso vai estar sempre pensando no bem-estar dessas pessoas. Sempre com muita gratidão e nunca virar as costas para essas pessoas. Falo muito com o Ricardo a respeito disso. Qualquer coisa que eu faça e qualquer coisa que a gente for fazer no futuro, vocês podem ter certeza que eu estou sempre pensando em vocês. Para sempre a gente estar com essa parceria e essa amizade que é mais importante do que o dinheiro ou o negócio como um todo. Tá? Então, muito obrigado. Estou muito feliz mesmo. Legal. Muito bom. Maravilha, hein? Também muito feliz também pela Solar TV ter sido convidada aqui e participar aqui já no começo do ano com essas feras aqui. E é isso, contem com a gente para levar informação esse ano e qualquer dúvida também, sugestão de pauta, entre em contato com a gente que a gente vai trazer aqui, com certeza. Obrigado, Leandro. Obrigado. E obrigado, Everton, Bruno e meu xará aqui do lado aqui, o Ricardo. Muito bom, muito bom. Pessoal, queria agradecer de uma forma geral a disponibilidade de tempo de cada um aqui, né? De cada um, disponibilidade de tempo, de quilômetro, pessoal que está na internet acompanhando a gente. Queria fazer um agradecimento especial à minha esposa e minhas 2 filhas que me acompanham aonde eu vou, estão aqui comigo hoje, estou muito feliz de estar nesse momento, né? Eu acredito muito que o que a gente pode levar de mais valoroso na nossa vida, primeiro é respeito, depois honestidade e algo que não tem preço, né? Projeto de usina de 20 mega.
ela não se compara com o que a gente pode fazer com um network respeitoso com as pessoas. Então a gente está aqui no momento de network com vocês que estão aqui, vocês que estão aí do outro lado. E isso a gente não perde. Isso ninguém tira de nós. Isso aí pode vir a ANEEL, pode vir a associações, pode vir o que for. Isso ninguém tira da gente. Então, assim, agradecer. Xará, agradecer Brunão, prazer. Leandro, né, a gente conversa bastante aí. Obrigado pela amizade também. Desejo uma rápida recuperação. Everton Martins, que foi uma viagem comprida para estar aqui com a gente. Bem comprida. Não sei se eu teria esse pique. E todo mundo que está aí do outro lado, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, horário de almoço, para estar aí com a gente. É isso aí. Maravilha. E você se despedindo agora, também, pô. Everton, agora eu vou devolver aqui pro presida. Vou agradecer o Leandro aqui por parceria desde o começo. É importante o pessoal saber que ponto de vista do distribuidor, né? Muitos falam, mas é distribuidor, não sei o que. Tinha essa questão, né? Mas você está num grupo conosco de integradores, né? Desde o começo, e o seu time leu o texto. Eu acho que aquele dia, que foi quando a gente começou a conversar, mas é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo, Leandro. Graças ao Arthur também, estava o Arthur Decori, né? muito envolvido, lê muito, também me ajuda, porque às vezes eu escapo um pouquinho nas leituras, né? E ele acaba me completando. Obrigado então, você. O Arthur, todo o time, na verdade, Não, da Ecori, que o Hugo lá de Cuiabá, que trabalha com vocês, também ele leu 2 horas da manhã. O Hugo não tá mais com a gente, pô. Não tá mais com continua amigo, mas não tá mais com a gente. Então, um rapaz que super dedicado, era 2 da manhã, tava lendo e mandando, ajudando mesmo, né? Você vê que é uma coisa voluntária, com um neném pequeno. Sim. E não é... Realmente é voluntário, né? Então, assim, agradecer vocês todos que apoiaram desde o começo. Me lembro muito do Alexandre Romagnoli, o Ricardo Romagnoli. É importante dizer, uma indústria que apoiou desde o primeiro dia e conhece a gente há 10 anos também nessa área. E teve todos os demais, mas assim, que marcantes mesmo para mim nessa jornada, que não é integrador, é muito grande, é importante dizer que foi isso. E depois entrou o Bruno com tudo e foi para reunião lá em Brasília e também foi um negócio... Eu fiquei muito feliz de saber que você ia estar aqui com a gente hoje, Bruno. Legal. Porque o Canal Solar deu voz para nós na mídia. Sempre dará, né? E, cara, fez a diferença. Você pode ter certeza que ajudou muito, né? E minha esposa, que está aqui acompanhando hoje, que rodou esses 700 quilômetros para estar aqui, né? Com a minha filha e me aturou nesses 2 anos, porque... Eu achei que eu ia acabar solteiro, viu? Porque foi difícil, né? Esses 2 anos de jornada e a gente cometeu erros, acertos, muitos erros, alguns acertos. E na caminhada, o Jomar Brito, que sempre ligava para dar uma palavra de tranquilidade, sempre ligava. Sereno, né? Sereno, porque a gente fica muito envolvido, aquilo vira uma bola de neve e dali a pouco a gente só pensa naquilo. Então é importante esse equilíbrio, né? A Naibel Novas também, que sempre esteve com a gente, o Edson, vou pecar de não falar o nome de todos, mas o Daniel Lima lá da Unisolar no Nordeste é um cara incrível. Gilberto. Né? O Gilberto, gente, que era do grupo CSI. Dura começar a falar nome, aí você começa a esquecer. Gilberto, Nicole. E é tanta gente que a gente esquece mesmo. Não, muita gente. Então, assim, agradecer a Eliana lá também da região de Alagoas também, né? O Marcos da Prisma Solar lá do Maranhão, que conseguiu várias reuniões no Senado. Então, assim, agradecer a todos, né? É muita gente, a gente tenta atender na medida do possível todo mundo, mas é muita informação. Esse ano a associação vai se organizar, ela vai passar por mudanças, consolidar melhor o processo de aprendizado, de passar conhecimento, vai trazer novos parceiros para isso, para transmitir isso, porque agora precisa se preparar. Isso aqui foi um pontapé inicial do que virá pela frente de conhecimento. Então tem o Ricardo dando curso, vamos separar situações de... São várias vertentes de conhecimento, é a bateria que... tem ali diversos assuntos aí na mídia que nós vamos organizar dentro novas tecnologias que o Ricardo estava interessadíssimo. Hidrogênio. A vingança da nova tecnologia, né? O hidrogênio eu acho que é uma coisa incrível. Eu estive conversando com o pessoal do governo de São Paulo. Vai entrar de cabeça em hidrogênio, você pode ter certeza disso. Você tem total razão disso. E a associação é muito integrador. É Brasil. Então lá é a casa que precisa ficar forte. Eu vejo que o empreendedor solar fica forte para essa questão que virá muito em breve, além da gente estudar esse ano para preparar para 2023, mas a gente se organizar para que o FIOBEL seja metade. Uhum. Não faz sentido. E para a gente continuar setor como um setor unido. Saudável. Isso é o mais importante, né? Exato. Se a gente conseguir estabilizar o nosso setor, por exemplo, se esse ano fechar a nossa previsão, né, 7,7 GB,
Se ele fechar e manter o mercado estável, ele não precisa crescer 200%, Não, 100%. Se ele tiver ali Se ele nivelado, mantiver estável, tá o mercado tranquilo, ótimo. Só que a gente, como setor, a gente tem que existir com união. Não adianta a gente ficar, pô, o MSL tá lá, meia dúzia de gato pingado, fazendo alguma coisa como voluntário e deixando tudo para você também. Senão a tua mulher realmente ela tem razão de ficar brava, né? Aí ela vai estar brava mais com o setor do que com você, né? Porra, já desliga o celular e fala, pô, não atende mais fulano, não. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por estar aqui. Prazer conhecer pessoalmente. Aliás, lá na Intersolar a gente falou rapidinho lá, né, tal. Mas é muito bacana, todo mundo está aqui integrador, se inteirar mais desse assunto e prazer conhecer todos vocês. A gente que é das antigas aí, tá se reinventando todo dia, né? Todo dia. Todo Tem dia. que acordar cedo, dormir tarde, não tem jeito, estudar. Né? Estudar muito. Porque é assim que a gente ganha esse jogo, né? O ambiente ali fora ele é hostil, ele é complexo, né? Mas, como o Ricardo falou também, ele filtra, né? E quem fizer diferente... Quem gerar valor, para quem gerar valor para o cliente final, né, com honestidade, né, com respeito, vai se dar bem, né? Então acho que foi muito legal essa live porque a gente conseguiu, acho que passar essa visão pessoal, né? Eu acho que 2 pontos principais, né? Primeiro, o setor ele vai continuar funcionando, consumo de energia elétrica, a gente precisa se reinventar, estudar e segundo, ficar atento aí com o que vai acontecer na NEL. União e capacitação, né? Exatamente. União e capacitação. São Falou as palavras. tudo. Perfeito. Depois dessa, acho que a gente encerra. Obrigado, gente. Muito pessoal, bom. Valeu, valeu. pessoal. Obrigado. Valeu. Obrigado. Até mais. Valeu. Muito bom. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado.